Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo Esdras, capítulo 7, versículo 10, que está assim. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras foi um grande líder de Israel. Ele havia voltado da Babilônia. Eu não sei se você conhece a história de Israel, mas Israel sofreu uma grande derrota lá no século 6 a.C. e todo o povo então foi levado para o exílio na Babilônia e depois de 70 anos no cativeiro, eles puderam retornar à terra prometida, a terra de Israel. E Esdras então ele veio com um grupo para reconstruir o templo de Jerusalém que havia sido destruído pelo Império Babilônico. E Esdras era também um religioso, um líder religioso. Então ele veio com essa missão de reconstruir o templo de Jerusalém e estabelecer ou restabelecer o culto a Deus em Israel, já que há muito tempo isso não acontecia. Pois bem, quando Esdras se propõe a estudar, a dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticar e a ensinar os seus decretos, isso aqui não é apenas uma prática individual, pessoal de Esdras. Ele fez com que isso também fosse prática de todo o povo, para que o povo retomasse os caminhos do Senhor. Pois bem, porque eu intitulei esta devocional de A Responsabilidade Nossa de Cada Dia? Porque temos que mudar o nosso país. O nosso país precisa voltar aos caminhos do Senhor. O nosso país precisa reconhecer que Jesus é o Senhor desta nação. E para isso, precisamos começar conosco mesmo. Nós mesmos precisamos, cada um de nós, precisamos nos dedicar a estudar a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus. Discurso e prática têm que estar combinados, têm que estar associados, e a ensinar a vontade de Deus, a palavra de Deus a todos desta nação. Precisa começar comigo, precisa começar com você, precisa começar com a igreja do Senhor. Esdras fez com que o templo de Jerusalém fosse restaurado e foi o primeiro grande passo para a reconstrução da cidade de Jerusalém, que estava em ruínas. Depois de Esdras, veio Neemias, que completou a obra de reconstrução dos muros. Pois bem, a obra de reconstrução do nosso país passa pelo coração de cada um de nós que teme ao Senhor. Estamos já, graças a Deus, passando por essa pandemia. Centenas e milhares de pessoas morreram por causa desse vírus. Estamos procurando nos reerguer e precisamos nos reerguer da maneira certa. Precisamos buscar a reconstrução da maneira certa. E a reconstrução sem dúvida nenhuma, a reconstrução segundo a vontade de Deus. Então nós temos que fazer a nossa parte. Eu e você que somos crentes, que tememos ao Senhor, o nosso Deus, precisamos então nos dedicar a estudar, a meditar na palavra do Senhor, a praticar na nossa vida para que sirvamos de modelo, de testemunho para aqueles que estão ao nosso redor e a ensinar a palavra de Deus a todos aqueles que também estão ao nosso redor. É desse modo, portanto, que podemos transformar uma nação através da ajuda do Espírito de Deus. Exatamente como o Espírito de Deus ajudou a Esdras, ele também nos ajudará se a igreja unida buscar este caminho, o de dedicar-se a estudar a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus a todos os brasileiros e brasileiras deste nosso querido país que ainda sofre com toda essa pandemia. Pense nisso. Todos nós temos essa missão, todos nós temos essa responsabilidade para reconstruir a nossa nação. E tem que começar
cada um de nós, por mim, por você e por toda a Igreja do Senhor. Pense nisso e que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Ele assim o permitir. Deus abençoe, até mais.